Gildo Matias José, nomeado pelo presidente da República de Angola, Sr. João Lourenço, para o cargo de governador da Lunda Sul. A nomeação de Gildo José Matias tornou-se tema de debate, discussão e é notícia em todos os jornais em Angola, porque o Gildo é uma figura pública. Em Angola existem governantes que não são figuras públicas e existem governantes que tornaram-se figuras públicas por causa do cargo. O Gildo tornou-se figura pública antes de chegar a cargos políticos. O seu anterior cargo era secretário de Estado para o ensino secundário do Ministério da Educação. Por causa das suas aparições na televisão, em programas de debates. Razão pela qual o Gildo é amado por muitos, é odiado por alguns e também alguns são indiferentes. Em Angola existe uma categorização das pessoas. Ou seja, se você elogia muito o governo, se você elogia o governo da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você é baju. Se você critica o governo da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, você é revu. E se você se cala face aos acontecimentos do país com a mão do governo, se te calas, você é o medru. Pois claro, existem outros nomes para aqueles que são moderados e não são. No entanto, há três categorias. Eu não sei se você se coloca em uma dessas categorias aqui. E o Gildo tornou-se famoso porque sempre dividiu opiniões. Alguns o têm como baju, outros o têm como intelectual apenas e tanto, outros também o têm como sendo medru. No entanto, todos nós angolanos somos categorizados. Um é medru, um é baju, o outro é revu e o outro, claramente, outros são outras categorias que você vai colocar aqui em comentários para assim também enriquecer o debate. Ponto. Qual é a minha opinião em volta da nomeação do Sr. Gildo Matias José para o cargo de governador de uma das províncias mais ricas de Angola em termos de recursos naturais? Estamos aqui a olhar para diamantes. Para quem não está dentro do assunto, vale aqui dizer que o Gildo Matias José, já troquei os nomes eu acho, é um jovem angolano que é doutorado, é intelectual, ok? Divide opiniões por facto de ser jovem, ser intelectual e apoiar o governo num país onde existem muitos problemas e, no entanto, havia uma altura no país onde quem elogiava o governo estava mais próximo de ascender a cargos políticos. E nós, no nosso país, também ainda existe a cultura do melhor emprego no Estado, porque nós viemos de um Estado comunista, socialista, que a segurança parecia estar nas mãos do Estado. É normal que os jovens olham para a função pública como sendo o melhor emprego, porque a cultura com que nós nascemos enquanto Estado livre é de cultura socialista / comunista. Razão pela qual o capitalismo em Angola vai surgindo agora, porque pouquíssimos jovens preferem trabalhar para o privado em detrimento de trabalhar para o Estado. Ponto. E você aqui pode fundamentar dizendo que Joaquim estás errado por causa de ou estás certo por causa de. Boas. Qual é o meu comentário em relação ao Gildo Matias José? Mas vale aqui dizer que o senhor foi nomeado, eleito, por 3 fatores. Ser jovem, o presidente João Lourenço tem dito que queria reformar o RH do governo, colocando mais jovens, tanto que falava em que podia ser e gostava de ser substituído por um jovem, por ser obediente, acredito, porque Gildo José, dos poucos militantes do MPLA, que estão na internet, a publicar seu trabalho, a elogiar o chefe. No partido, quando você é obediente, você gera exemplo. Você é promovido, também você gera exemplo. Jovem, boas. Não dá para imitar ser jovem. Jovem se é. Ser obediente gera efeito multiplicador. Se você é obediente, o chefe te ama e o chefe te projeta, os demais também tornam-se obedientes. Por ser obediente, por ser jovem, também, claro, por ser quadro, por ser intelectual. E quando você é obediente, é jovem intelectual, também gera efeito multiplicador, também os outros que são jovens tornam-se obedientes e também procuram cada vez mais cultivarem-se. Ponto. E cultivar-se não é só ir para a escola, ok? É também comprar livros. Porque eu comprei livros hoje, já para janeiro. Dizem que janeiro é o tempo da fome. Então já comprei os meus alimentos para janeiro. Livro para dezembro, janeiro e fevereiro, se não tiver livro. Comprei livros grandes para poder ler assim durante quase um mês. Ponto. Até posso colocar qualquer foto, se você exigir. Boas. Antes de comentar aqui esse vídeo, não vou me esquecer de te pedir para fazer like neste vídeo, se faz favor. Faça like, inscreva, partilha. Estamos a crescer, graças aos irmãos que ontem colocaram like, que ontem se inscreveram, que ontem partilharam. Hoje estou a lhe pedir, se você ontem já fez isso, não se canse, já meu chefe, não te canses, por favor. Faça mais like, dingo ainda, s'il vous plaît, o caminho. Estamos quase objetivos. 150 mil inscritos até o final do mês.
Vai ser possível se você agora partilhar, fazer like e, claramente, põe aqui a sua opinião em volta da nomeação do Sr. Gildo José Matias José. Qual é o meu comentário em volta desse tema aqui? Vale aqui dizer que os políticos deviam vir da academia. Todos os políticos deviam vir da academia. Eu digo deviam porque essa frase não é linear. Porque se virem só da academia, teríamos aqui a ignorar outros elementos, que é, como por exemplo o sentimento. No caso da África, você tem que ter sentimento, para além do conhecimento. Gildo é intelectual, é jovem, mas precisa de sentimento para olhar o problema, sentir o problema, exigir ao chefe para lhe darem as verbas, para mandarem os meios, para mandarem e assim executar. Se não tiver sentimento, tem conhecimento, eu até quero fazer, mas não tenho dinheiro mesmo. Tenho dinheiro, mas é pouco, vai também invertendo prioridades, como acontece, como temos visto, né? Vimos agora o jogo, vimos agora a dívida ao Banco Central, proposto pelo OGE, vimos agora as escolas aqui, o Francisco costuma partilhar muitas imagens de escolas onde os estudantes, alunos estudam nas cadeiras de pau. Aliás, o Sr. Gildo vem do Ministério da Educação, do ensino primário, secundário, vem de lá, de um ministério que é um dos ministérios com mais problemas, ok? Portanto, a frase que eu citei a princípio, não é, a pedaços, não faz todo sentido nomear as pessoas só pela sua capacidade intelectual. Também tem que ser pessoas que têm sentimento, porque a África tem muitos problemas e só resolve aquele que sente. Quem vê e não sente não resolve. E é preciso ver. Para você ver, você precisa fazer o tirocínio, o exercício de sair de casa, visitar as escolas, os hospitais, você ver, sentir e fazer. Ponto. Para que o Gildo consiga fazer alguma coisa na Lunda Sul, precisa não só do conhecimento que ele já tem, precisará de sentimento, precisará de autoridade. A Lunda Sul é uma província mineira. Tem lá muitas empresas com múltiplos interesses, nacionais, particulares, nacionais, estatais, nacionais, internacionais, de grandes papoites. É uma província com é como governar Luanda. Governar Luanda, lá onde está o presidente, os ministros, os deputados, os governadores, lá onde existe sabes quem eu sou? Os generais, os comandantes. Lá tem muitos que sabes quem eu sou. Governar Luanda é tão difícil quanto governar Lunda Sul, Lunda Norte, mais o quê? Zaire, Cabinda. São províncias muito ricas e governá-las é difícil porque existem naquelas províncias muitos interesses. Você vai chocar todos os dias com o interesse da empresa de mineração que está a poluir o rio. Tu vais querer multar aquela província, mas a empresa pertence ao chefe X, ou então a um país X, ou então a uma... Não vai demorar, se tu fores sempre a chocar e todos eles queixarem, Sr. Presidente, aqui esse rapaz aqui, vais sair de lá sem fazer nada. Ou te demites, ou claramente és demitido antes do seu tempo. Eu sou daquelas pessoas que já criticou quando o doutor Carlos Pacatolo foi nomeado para administrador municipal do Lobito. Ele é um ótimo acadêmico, é um jovem intelectual, mas foi para o Lobito. Lobito é como também fosse Lunda Sul, um município com múltiplos interesses. E você é intelectual, é respeitado na academia, te colocam num município onde não consegues trabalhar em função de múltiplos interesses e também em função de autoridade. Estamos aqui a falar de tens dinheiro, tens verba para fazer mudanças, as receitas locais vão para o teu bolso ou para o bolso central? A ligação com as empresas, com os projetos, é contigo ou lá de chefe? Esta é a autoridade financeira, a autoridade mesmo de mandar. Portanto, eu critiquei o Dr. Pacatolo por ter aceito o cargo, porque vai ficar naquele cargo e não vai conseguir mudar o Lobito. Porque vai faltar verbas, vai faltar autoridade, vai chocar com muitos interesses e depois perde a reputação enquanto acadêmico. Então, se também acadêmico estiveste lá, não fizeste nada. Apesar de que, por causa de Angola, ser governador é um dos melhores cargos para quem quer fazer mudança. Porque tem verbas, é pouca, mas tem verbas. Tens uma certa autoridade para algumas províncias. Acho que é dos cargos onde você... De onde ele vem, o senhor Gildo, aqui do Secretário de Estado para o ensino secundário, ele tinha pouca autoridade. Não se esquece, ele tinha orçamento ali. Vai para a província, está mais livre, apesar de estar numa província com múltiplos desafios. Ponto. No entanto, precisará de sentimento,
de conhecimento, de autoridade e disponibilidade. Disponibilidade quer dizer tem dinheiro para poder fazer mudanças. Tem pessoas que querem ajudá-lo a fazer mudanças. Ponto. Depois queria também comentar sobre a opinião pública voltada aos jovens angolanos a olharem para o Gildo agora que chegou o governador. Alguém pode dizer, pá, chegaste ali porque você é bajulador, porque você é isso e aquilo. Mas quer dizer que os jovens angolanos deviam agora juntar esforços e apoio ao Gildo para que consiga pelo menos fazer mudanças na Lunda Sul, fazer com que aquela província consiga pelo menos enxugar toda a força de trabalho daquela província e também enxugar a força de trabalho das demais províncias. Porque se nós criticarmos todos os jovens que conseguem esses cargos, pois nem eles conseguem fazer, e se não fazerem, os criticaremos. E é importante que nós o apoiemos agora, para que o mesmo sinta a pressão, não só do seu chefe, como também dos jovens que o veem sendo uma representação. Claro, para os jovens do MPLA, o Gildo acaba por ser a esperança, mas um jovem foi governador, nós também temos esperança. Okay? Mas para os jovens angolanos, devia servir como esperança para, pelo menos, uma província a prosperar a nível de emprego, de energia, de água, de escola, de formação, ajuda intelectual, de formação profissional, intelectual e não só. Portanto, acho que toda a energia positiva para ele é necessária para que ele sinta-se pressionado pelos jovens, pelo governo, pela sua família, por ele próprio também. Porque lá onde estava, na Secretaria do Estado, no seu secundário, é um cargo que está escondido, quase ninguém te vê. Mas lá na província, portanto, a tua cara é a matrícula da província. Okay? Na província tiver lixo, é ele. Se não tiver lixo, é ele. Portanto, todos os bônus e os contra vão para ele. Penso que os jovens angolanos deviam dar benefício da dúvida ao Gildo para que ele pudesse sentir-se, vá lá, estão comigo os jovens angolanos, não importa o partido em que estou a representar, mas estão comigo os jovens, eu vou tentar fazer da província aquela que vai enxugar o trabalho que está em toda parte e fazer com que os diamantes possam alimentar a economia daquela província. Como? Vais estar lá, vais ler os relatórios, vais ler as províncias, vais ler os documentos todos, vais ler os projetos pendentes, vais ouvir os jovens da província, né? Depois trabalhar com os mesmos locais, acima de tudo, porque, não brinques, né? É preciso trabalhar com os locais, porque senão porque nós estamos em África, meu. Alguns chegam a uma província, querem limpar todos, trazer todo de Luanda. Não faz isso. Trabalha com os locais, ok? Se quiseres trazer os de Luanda, os teus que você confia, por questões de interesse político também, okay, coloca-os ali como subordinados, mas estão a observar, estão também a auxiliar, mas os próprios têm que estar lá, ok? Para não sair de lá com uma tala, ok, tal. Estou a rir porque é o nosso normal e nós somos africanos. Okay, essas coisas existem e, infelizmente, há também uma mentalidade de pobreza que faz com que nós acabemos mesmo por usar a quimbanda, a mainga contra nós mesmos, ao invés de usarmos ao nosso proveito. Não é? Em suma, quero aqui desejar sorte, sucesso ao Gildo e que ele consiga ter sabedoria para poder aqui levar a Kwanza Sul como sendo Lunda Sul, como sendo a melhor província da Angola, porque Angola precisa de uma província de referência. Angola precisa de uma província de referência. E que essa seja a ambição do Gildo. Estamos juntos. Espero que seu comentário aqui em comentários, que eu também tenho muito gosto em poder ouvir, ler claramente o que você tem aqui a contribuir. Obrigado.